Companheiros, companheiras, boa tarde. O tema 2, que vai ser tratado agora à tarde, diz respeito à organização do trabalho na operação de sistema, a consequência sobre os operadores e as implicações para a segurança do sistema interligado. Para fazer a sua palestra, eu convoco Sérgio Vieira Fonseca, diretor da Apples. Lembrando que nós teremos 2 palestras e ao final dela nós vamos ter o debate. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Depois de um almoço aí, de uma descanso. Vamos iniciar aqui com essa apresentação sobre a organização do trabalho na operação e influência no tempo de recomposição operativa do sistema. Vocês já me conhecem, Sérgio Fonseca, operador da Eletrosul, 24 anos trabalhando na área. Trabalhei em usina, subestação, atualmente no centro de operação da empresa. Conversora de frequência de Uruguaiana, né? E a gente vai tentar mostrar aqui a realidade que está o trabalho na operação hoje. Para muitos aqui vai ser simplesmente ouvir o seu próprio trabalho, mas é importante para quem não conhece essa área, nivelar essa informação para poder entender que quando a gente fala que nós vamos ter problema de recomposição sistêmica, que a saúde do trabalhador está sendo abalada, a pessoa possa visualizar essa função. Porque tem muita gente que não sabe o trabalho do operador. Hoje nós vimos aqui, pela apresentação do Diese, a responsabilidade que nós temos, né, o que custa para o país 1 hora de desligamento, 1 hora de 1 minuto, 1 hora, 1 mês. E esse tempo está nas nossas mãos. Nós é que operamos esses sistemas e garantimos essa disponibilidade. Então, para tentar mostrar um pouquinho e demonstrar a realidade do que está sendo, que está acontecendo no sistema hoje, é que esse trabalho tem por objetivo. Pode passar. Então, para nós entendermos hoje o que é as normativas que tem hoje nos procedimentos de rede que regem a condição do trabalho. Pode passar. Então, no submodo 10.14 lá, ele só estabelece que um centro de operação tem que ter turno ininterrupto de revezamento com equipe dimensionada de forma compatível com a quantidade de subestações de usina sob sua responsabilidade e com as atividades a serem exercidas. É bem genérico, né, não estabelece limites nenhum, só determina que seja compatível. O que é compatível para mim pode não ser para o outro, e assim que cada agente interpreta como ela é compatível. Pode passar. E assegura que os operadores de centro têm que ter certificado de competência técnica e de saúde física e mental para exercer essa atividade. Então, os operadores de usina, subestações e sistema têm que ser certificados conforme a normativa dos procedimentos de rede. Pode passar? Não volta. Pode ir. E um submodo que é importante para nós, que trata da comunicação verbal, para nós poder entender depois a questão da recomposição sistêmica e o tempo. O que estabelece a normativa de comunicação verbal na operação? Ela estabelece que a comunicação tem que ser precisa, formal e padronizada. Então, toda a comunicação entre o operador, entre centros de operação, entre agentes, tem que seguir o roteiro determinado nessa normativa. Então, é uma lei e que a gente nota hoje, pelos tempos de recomposição que a gente está vendo, que
não está sendo seguido. Os operadores estão correndo esse risco porque, ao não cumprir, assumem a responsabilidade pelo erro que porventura venha ocorrer caso ocorra a falha de comunicação. Pode passar? E aí estabelece que tem que ter identificação dos interlocutores, transmissão de mensagem pelo emissor, recepção e confirmação. Ou seja, tem que haver a manobra para ser executada, tem que ser cantada. Ou seja, toda manobra para executar, um operador dita e o outro executa, dentro dessa formatação. Quero que vocês entendam isso, para a gente vai ver depois o que isso vai influenciar no tempo de recomposição do sistema. É essa a norma que nós temos que seguir. É a lei para as empresas e a lei para os operadores. Pode passar. Então agora vamos entender um pouquinho dessas atividades exercidas pelos operadores no dia a dia lá Então um operador que nós vamos analisar um agente que tem operador de centro, de usina e de transmissão. Então o operador de centro de operação lá supervisiona e controla e comanda a operação de 60 instalações no sistema da empresa, que está composto por 60 subestações, 2 conversores de frequência, lá Uruguaiana, né, Los Antônio e Coletora de Porto Velho, 2 usinas hidrelétricas, 2 pequenas centrais hidrelétricas e uma usina eólica. Isso aí é só supervisão. Além disso, os operadores de sistema, com uma revisão de política de operação, passaram também, além da função, da atividade de supervisão e controle, a executar a operação da subestação sede, Cerro Chato e Livramento 2. E operar as usinas hidrelétricas de Passo de São João e São Domingos. Operar também as 2 centrais hidrelétricas de Barra Chapéu e João Borges e o complexo eólico de Cerro Chato. Ou seja, já essa atividade passou de supervisão para operação também de usina e subestação. Pode passar. Aí ele tem que fazer, para executar essas atividades, eu tenho que fazer tratativas de interagir e dar suporte em tempo real aos outros 5 centros de operação de instalação da empresa. Efetuar e interagir com as equipes de manutenção e de apoio à operação. Efetuar tratativas e interagir com 31 centros de outros agentes, ou seja, na nossa região de recomposição estão 31 agentes conectados. Então são 31 outras empresas que têm que se fazer tratativas, tanto na liberação de serviços como na recomposição do sistema. Isso supervisionar e controlar e comandar a recomposição, nos casos. Supervisionar, comandar a execução de controle e tensão do sistema. Analisar o desempenho do sistema de supervisão e controle. Coordenar a programação diária de intervenções. Esse é um item que merece um destaque, porque aí está envolvido a segurança do trabalho realizado nas nossas subestações. Está envolvida a segurança do trabalhador que está executando. O centro de operação, ele coordena toda a programação diária das 67 unidades da empresa. Então, todas as tratativas para desligamento de circuito, para isolação, são feitas através do centro e executadas pelos centros de operação das instalações. Então, qualquer erro numa comunicação, por exemplo, hoje nós temos para fazer uma isolação de barra em determinadas barras que tem que haver interação de 7 agentes. 7 agentes têm que desligar, isolar e sinalizar para depois entregar a área para operação. Isso leva um risco muito grande e precisa de uma atenção toda especial, de uma coordenação muito específica para poder ser executada. Continuando, eu supervisiono e controlo as condições operacionais e cumprir e fazer cumprir as instruções contíguas do manual de operação e resolver os casos omissos. Pode passar. Aí a sala de controle do agente, né, onde aparece um visual, onde que mostra todas as instalações da empresa, é simples
um painel mímico, né, onde mostra o diagrama unifilar de todo o sistema operado, e logo abaixo os TOs, onde os terminais de operação, onde os operadores controlam aqui. Nessas telas que aparecem, aqui ele executa as manobras do sistema, na parte de baixo aqui os 3 TOs do posto de trabalho. Então, normalmente fica no controle de tensão, outro nos alarmes e outro nos unifilares da subestação. Importante a gente visualizar isso para entender depois as condições que ele vai, o que vai ter de informações ali para ele na execução do seu trabalho. Pode passar? E aí, vamos passar agora para as atividades dos operadores dos centros de instalações, aqueles que realmente executam as manobras desse sistema. Então, a função deles é supervisionar, controlar e comandar os equipamentos das subestações sob sua responsabilidade, efetuar a tratativa e interagir com o centro de operação do sistema, monitorar constantemente os pontos de supervisão e comando e controle, controlar e executar as ações para controle de tensão das instalações. Vai passar. Aí voltamos também à questão da segurança do trabalho, que eles têm que executar toda a manobra das instalações sob sua responsabilidade, cumprir e fazer cumprir as instruções contidas. Acho que passou, Rogério, acho que passou um aqui. Volta. Não, vai para frente então. Mais um. Aí. Tomar conhecimento de toda a programação de desligamento prevista para a instalação de sua responsabilidade. Analisar a correção e atestar a eficiência para a segurança dos equipamentos e manutenção de todas as manobras referentes ao desligamento. Executar o desligamento, executar as manobras e isolar a área de marcar, bem como fiscalizar a realização dos trabalhos dentro das condições exigidas. Bom, isso para um operador que está num centro, e aqui aparece a imagem, pode deixar na imagem. Isso para o operador que está no centro, aqui é um centro de operação de instalação, onde os operadores ficam, 3 operadores ali trabalhando 24 horas, em turnos de 8 horas, depois nós vamos ver. E eles ficam executando as manobras. Do própria subestação, onde é o centro de operação, ele executa aquelas manobras de isolação e demarcação de área e entrega para as equipes de manutenção. Das demais, que são telecontroladas, ele executa a isolação elétrica e aciona os operadores ou os técnicos de apoio à operação para executar as manobras de isolação lá. Aí entra aquela questão, de novo, da segurança. Antigamente existiam operadores para fazer a isolação, a fiscalização de todo o serviço. Atualmente, as próprias equipes de manutenção é que estão fazendo a isolação, demarcando área e fiscalizando o seu próprio trabalho. Nosso entendimento, isso gera uma insegurança para os trabalhadores da área, porque uma pessoa trabalhando, cuidando da sua própria segurança, fica comprometido em relação a ter um fiscal que pudesse executar esse trabalho como era feito anteriormente. Pode passar. Aqui um pátio de uma subestação, pátio de 230 para 130 e outro lá no fundo 138. Só para quem não conhece uma subestação, é aí que o pátio onde os operadores executam. As manobras são feitas para esses equipamentos, são feitas no computador, mas resultam num estado desses equipamentos aí no pátio. Pode passar. O quadro de pessoal para executar esse trabalho previsto é no centro de operador 4 operadores por turno, no centro de operação das instalações 3 operadores por turno e no quadro total previsto 109 operadores. Se for nós lembrarmos das origens, nós teríamos aí uma diminuição de 600 e poucos operadores para 109. Se nós considerássemos que cada subestação fosse operada localmente, como nas origens, nós teríamos um quadro de mais de 600 operadores. Hoje nós vamos ficar com um quadro de 109 para executar o mesmo trabalho. Aí, por isso aí já se tem a dimensionamento da sobrecarga de trabalho que está existindo para os trabalhadores da área de operação.
O regime de trabalho é turno interrupto e revezamento, 8 horas diárias, escala de 6x4, 2 manhãs, 2 tardes, 2 noites. Eu tentei agora demonstrar como está essa distribuição do trabalho, tentando mensurar algumas atividades dos operadores. No centro de operação do COS, então, ele tem que ter conhecimento para operar. A Constituição, volta ali, Rogério, só uma coisa que eu perdi aqui. Vai. Então, o trabalho está distribuído em um centro de operação e 5 centros regionais. O CROI Blumenau, Campos Novos, Nova Santa Rita, CROI Londrina e CROI Porto Velho. Então, aquelas 67 subestações estão sendo operadas nesses seis centros, as 67 unidades da empresa, né? Nesses 6 centros, 5 de instalação e o centro de operação de sistema que opera as usinas e algumas subestações também, para passar. Então, o centro de operação, ele tem 67 subestações sob sua supervisão. Para supervisionar isso, eu tenho que conhecer 517 instruções operacionais. Isso significa só as instruções operacionais e o modo de operação de cada subestação, não o conhecimento técnico que o operador tem que ter, a formação técnica para exercer a função. São só operações instruções que ele tem que conhecer para executar atividade de operador. Essas informações não são obtidas em universidade, em escola técnica, não. É a prática operacional do dia a dia. Né? Então, são 23 do modo geral, 450 das instalações da subestação e 24 de recomposição sistêmica. Também para poder, no trabalho, para poder supervisionar, ele tem que supervisionar 440 telas de supervisão. Ou seja, naquele monitor TO, ele, para conseguir as informações do sistema que ele está operando, ele tem que navegar em 440 telas. É esse o número que está lá. Então, cada monitor daqueles lá, ele tem 440 telas à sua disposição para navegar e coletar as informações que ele precisa para operar o sistema. Então, para quem trabalha aí na área, imagina como é que seja você operar uma subestação sem enxergá-la, né? Você fica mais no nível de alarme do que na operação preventiva propriamente dita. Você vai atuar só depois da ocorrência, porque antes você não vai saber. Tu não tem condições nenhuma de 4 operadores supervisionar 440 telas. A base de dados no sistema de controle já está em 54.639 pontos. Isso significa que 54 mil informações que esses operadores recebem. Então, para operar o sistema, eles têm que ter a disponibilidade deles lá de 54 mil pontos. Aqui está uma distribuição de 89, que eu não consegui atualizar, onde o total da empresa, mais de 100 mil pontos já no sistema de supervisão e controle, somando todos os centros de operação. Atualmente, como as usinas são mais novas, isso aqui já deve ter dobrado esse número. Então, hoje, consideravelmente, nós já devemos ter 200 mil pontos na base de dados do sistema de telecontrole da empresa. Agora vamos dividir um pouquinho nos CROI. Como é que está? O CROI é o que executa as manobras. É ele que atua na recomposição, ele que faz toda a parte executiva do trabalho. O CROI Londrina está responsável por operação atualmente de 10 subestações. São 110 circuitos para recomposição. Desses 110 circuitos, são 85 que são linhas. 85 são linhas de transmissão, 23 transformadores e 2 reatores.
tem que ter o conhecimento de 88 instruções operacionais e 33 telas de supervisão, comando e controle. Significa que ele, para operar lá, aquele centro que tem 3 operadores, ele vai ter que navegar em 37 telas de supervisão. Bom caracterizar bem que a operação de tempo real, ela não permite que o operador saia buscar informação. Na hora, ocorreu o problema, o operador sabe recompor ou não sabe, porque for buscar essas informações em 88 instruções, cada manual, não sai recomposição. Então, a atividade do operador tempo real requer muito conhecimento, requer que o operador esteja constantemente atualizado sobre essas instruções, porque a qualquer momento ele pode ser solicitado. Ele está lá, às vezes tem um conceito, né, que o operador bom é aquele que não faz nada, né? Porque daí está dando lucro para a empresa, os circuitos estão lá transmitindo energia, ele está lá sentado na cadeira dele tomando o seu chimarrão, o seu café. Mas, quando é solicitado, essa carga de informação tem que vir na mesma proporção, no mesmo tempo que o desligamento. E ele tem que tomar as decisões naquela hora, naquele minuto. Pode passar. CROI Nova Santa Rita, 17 subestações, 98 circuitos, 155 instruções operacionais e 68 telas de supervisão, comando e controle. Vamos lá. CROI Blumenau, 10 subestações, 102 circuitos, 91 instruções e 44 telas. CROI Campos Novos, 11 subestações, 76 circuitos, 94 instruções e 43 telas de supervisão. CROI Porto Velho, 7 subestações, 34 circuitos, 82 instruções operacionais e 23 telas de supervisão. Esse CROI é o menor, mas é um dos mais complexos, né? O Osnildo aqui está lá operando, sabe o que é na realidade é uma conversora back-to-back, né? Que tem toda uma complexidade operativa aí para ser executada. Aqui aparece a tela de supervisão, nesse caso aí é da subestação, me ajuda os operadores aí, Curitiba, que aonde é operado o sistema. É a tela que aparece no computador. Essas informações que ele tem. Lá em cima corre a subestação, ele tem correndo, quando ele quer informação de uma subestação, ele vai lá, busca a subestação e abre. Caso abriu Curitiba, aí está os pontos vermelhos, equipamento fechado, os pontos verdes, equipamento aberto, e ali ele tem a janela de comando. Ele dá, quando ele quer executar uma manobra, ele clica com o mouse em cima do número do equipamento que ele quer, abre uma janela de comando, ele dá o comando de abrir ou fechar o equipamento. Cada subestação tem a sua tipicidade, tem o seu diagrama unifilar, nenhuma é igual à outra. Passa mais um aí mostrar a outra subestação. Aqui a outra subestação, a subestação de Joinville. Outro diagrama, mas com um número maior de módulos para ser operado. Pode passar. Bom, essa é a condição do trabalho que tem. E aí, nós temos assim, que influência esse trabalho vai ter quando nós tiver que fazer uma recomposição do sistema. Essas condições de trabalho, como é que vai funcionar, né, numa recomposição? Nós passamos aqui a recomposição de uma subestação, Curitiba. Então aqui é uma instrução, que a gente chama de instrução de recomposição, que ela simplifica o procedimento de recomposição da subestação de Curitiba, da controladora hoje, da subestação de Curitiba, que vai ser executado pela controladora de Londrina. Então cada circuito tem suas características e é executado na sequência correta. Pode passar, Roger. Então, vão vendo que cada circuito o operador tem que, vendo as condições para executar e executando a manobra conforme está na sequência estabelecida. Se nós formos lembrar da instrução de comunicação verbal, vamos ver que cada operador
tem que, por exemplo, naquele circuito, LT Curitiba Joinville Norte. Aí eu tenho que verificar essas condições, um vai falar para o outro. A linha São Mateus do Sul, Joinville, Bateias 1 ou 2 estão com carga ativa? Vai responder sim, estão com carga ativa. Pelo menos um dos transformadores, TF1 ou 2, 3, com carga ativa? Sim ou não? Se sim, energizar a linha Curitiba-Joinville Norte. Só que ainda não diz como. Depois nós vamos ver a instrução de como energizar. E assim vai seguindo. Você já pode perceber que o tempo de recomposição nessas condições vai ser bem elevado. Pode passar. E aqui, por exemplo, a recomposição de um transformador. Aqui já nós começamos a ter os problemas de normatização até das próprias empresas, que não estão adequadas com aquilo que previsto nos procedimentos de rede. Nós não temos, por exemplo, uma instrução específica para recompor o trafo 1 de Curitiba, específica a recomposição sistêmica. Nós temos a recomposição para o pior caso, que é a isolação do trafo. Então, dessa manobra toda aí, que o operador vai ter que executar, tudo que tem vermelho são passos que já ocorreram. Ele vai ter que executar só o item 10, 11, 12 e 13. Porque não tem no manual que ou está no sangue do operador e ele executa, ou ele vai buscar no manual e aí encontra isso e vai ter que saber que vai ter que executar só o item 10, 11, 12 e 13 dessa manobra. Isso é mais um problema que a gente vê na execução da recomposição sistêmica. Pode passar. E aí, diante dessas condições, nós vamos tentar ver o que é uma recomposição sistêmica e o tempo de resposta que nós vamos ter para isso. Pode passar. Esse emaranhado aí significa que é uma recomposição de uma usina. O que é a recomposição sistêmica? A gente falou bastante de manhã, né? Uma unidade geradora chamada de Black Start, usina de recomposição, num desligamento elas são ligadas e disponibilizam uma certa carga à subestação adjacente e daí começa-se o sistema de recomposição. Cada um passo. Nós temos vendo ali que esse caso aí, pegamos o CROI Londrina. São 110 circuitos para serem recompostos, numa sequência exata. Por exemplo, essa recomposição nós vamos pegar Governador Ney Braga, uma usina lá que vai partir lá no Paraná, vai jogar tensão em areia, em segredo da própria empresa lá, depois vai receber em areia, que é da Eletrosul, e a partir daí vai ser distribuída. Essa tensão vai chegar lá em Curitiba, cada passo a passo. Executada por uma equipe que tem 3 operadores, não me lembro mais o número de telas ali, mas 37 telas para comandar. Item por item, executando cada manobra dessa situação. Quando eu falei de manhã que com o Dr. Ronaldo Schuch do INS, que a recomposição fluente está já extinta, foi pela seguinte condição: os operadores do CROI Londrina têm que recompor essa área toda aí, que vai lá do Paraná até o sul de Santa Catarina, Blumenau até Biguaçu, Florianópolis. Mas além dessa, tem mais 2 que eles têm que atuar. Tem que fazer a recomposição de toda a subestação, são 110 no total, e essas 3 áreas, essas usinas vão estar com a energia disponível, e os operadores lá distribuindo essa energia aí para o sistema. Passa mais um. Ao mesmo tempo, a área de recomposição da usina Salto Santiago também vai estar disponível. Só que não tem equipe. Por que não tem equipe? Porque uma equipe vai estar recompondo aquela área. São 3 operadores no COS. Se tu vai seguir a sequência estabelecida pela normativa, um operador vai ter que cantar a manobra e outro executar. Então vai ser uma manobra por vez. Você tem um executando aquela área, essa área aqui está sem recomposição, está aguardando terminar a outra. Então, quer dizer, se nós optássemos pelaquela área, região lá que vai
para o norte do Paraná estaria aguardando terminar a região da capital central e sul de Santa Catarina para começar a recompor lá. Passa mais um. Rogério, passa mais um. Da mesma forma, a área da usina Salto Osório. A usina Salto Osório também, ao mesmo tempo, estaria disponibilizando energia, que ia ser distribuída lá para o Mato Grosso e tal, e desceria para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Também estaria esperando para a execução das manobras de restabelecimento. Não teria equipe de operação para fazer. Quer dizer, o consumidor brasileiro paga para a disponibilidade dessas usinas uma tarifa especial. Paga para as 3 usinas, para as empresas ter essa reserva para, numa ocorrência, ela estar disponível para imediatamente entrar em operação. Mas não tem equipes de operação depois para colocá-las em operação. Então, o tempo de resposta com o telecontrole é que a gente questiona. Quando a ANS vem aqui e diz que já está em 60% das instalações está nessa condição, quando chegar aos 90% que eles preveem, como é que vai ficar? Então hoje, nós corremos o risco, a hora que de ter um blackout no Brasil, não por falta de energia, mas por falta de condição operativa para executar o sistema. Porque a gente sabe que, conforme a demora na recomposição, os defeitos vão evoluindo e vai a efeito cascata. E aí, quando nós for mesmo recompor, o tempo de resposta operativa, matematicamente, é muito superior. Então, aí a gente entra naquele questionamento. Quanto a gente perde por 1 hora a mais? Com certeza, essa recomposição dessas 3 áreas aqui vai causar não conseguindo conectar, disponibilizar essa geração para os consumidores, vai causar um prejuízo enorme a mais. Por aquilo que o Daniel falou, a questão econômica, né? Para a empresa, economia de uma equipe de operação. Mas a hora que precisar, a sociedade vai pagar um preço muito elevado por essa economia. Então, assim, o que a gente demonstra aqui é esse tempo de recomposição, a atividade, como está agora, depois a próxima palestra vai falar um pouco da consequência disso para o trabalhador, dessa alteração. E eu queria só mostrar uma coisa para vocês, que foi essa frase. Nossos operadores são treinados e certificados, mas infelizmente é raro. Palavras do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ao Jornal Nacional, sobre o apagão lá que aconteceu no Nordeste aí no ano passado. Então, quer dizer, a hora que dá o problema, a responsabilidade é do operador. Vocês são treinados e certificados. Deem a resposta. É isso que se fala. Os responsáveis vão jogar a culpa naquele que tem que executar as políticas que são postas. Por isso que eu friso mais uma vez. Cuidado no exercerem a sua função. Não corram o risco que não é de vocês correrem. Ok? Obrigado.